Olha aí, Brasil, na casa do patrão agora, a Sheila tá lá no quarto, passando todas as informações do que ela combinou ali com o pessoal do trampo, ela tá passando pro Matheus, porque eles não estavam na hora juntos, né? O Matheus estava ali fazendo o serviço dele, e agora ela tá contando como ela vai fazer, e ela já programou tudo com eles, que ela vai fingir que vai indicar até eles próprios mesmos na hora do tá na reta. Ela vai fingir que teve uma briguinha ali com eles. É dinâmica, mas estou traçando esse negócio aí, tá certo? Certo. Para Luiz sair, tem que ter, no meio dessa história, Vini e Nathalie, porque os dois rendem no jogo. Certo. O restante, ele não rende no jogo. Por exemplo, se eu colocar a Nikita, pode não sair ele. Entendeu? E ele não rende, ele fica aí tomando sol, fazendo atividade física, só se preparando para a prova. Yoga, não sei. E olha só, a Sheila, como vocês viram aí, né? Ela montou uma reta estratégica para poder sair o Luiz, porque ele tá com bastante dinheiro, ela já tá de olho no dinheiro, e ela viu e ela determinou ali que ele sai, pelo menos na cabeça dela. Agora, uma coisa lá tá certa, que ela falou que se meter ele, a Nikita junto, o Luiz não sai. Quem sai é a Nikita. Oxe, que a Sheila adivinhou meu pensamento e o seu aí de casa, que eu tenho certeza que tu tá doido também para arrancar uma Nikita do jogo, né? E aí a Sheila falou, a Nikita não pode entrar junto com o Luiz. Aí ela ainda falou, o Luiz, ele não faz nada na casa assim de conteúdo, o que ele faz é o quê? Ir pra academia, fazer yoga e só. Só isso que ele faz. Então, a gente tem que botar ele porque o público vai tirar. E ela quer botar o Luiz junto com a Nathalie e junto com o Vini. Mas ela falou que não tem coragem de botar o Vini direto, né? Embora que ele tenha colocado ela direto. Ela falou, o Vini direto eu não coloco, não. Mas eu acho que de algum jeito aí vocês acabam colocando. E se for o Vini pra reta, vai ser bom, porque o Luiz com certeza vai sair. E eu ainda vou ganhar o dinheiro dele ainda por cima. Claro que tudo isso é na expectativa de ela se tornar a patroa da semana, né? Aliás, na hora que ela estava fazendo a reunião lá com o pessoal da galera dela, o Jackson estava junto, meteu o pé. O Jackson não quis ouvir o plano da Sheila, não quis compartilhar. E foi até bom, a Sheila não sabe, mas foi até bom, porque o Jackson anda muito lá junto do outro grupo, tá arriscado ele contar tudo lá, né? E revirar do nada. Pelo menos se ele passar pro lado de lá, ele não vai ter muita informação, porque a parte da estratégia e tal, ele não estava presente. A conversa ali, né, sobre o jogo começou na hora que eles estavam ainda terminando de almoçar, que a Sheila já começou a falar, o Jackson estava ali nessa hora ainda, só que depois, quando estendeu mais a conversa, o Jackson saiu fora. Eu falei sobre isso até que o Jackson não vai aturar a Sheila por muito tempo, ele tá ali se segurando para não correr para outro grupo, tá? Que essa é a vontade dele. Mas é porque ele sabe que se ele sair dali agora, ele vai ser primeira opção no outro grupo e ainda vai sair de traidor igual o Thiago fez, né? Então ele não quer sair do jogo, então ele fica ali segurando, levando com a barriga. Aí, na hora que o Jackson saiu, achei ele ainda falou aí, tá vendo? Como é que vai jogar assim? Não dá. Ele não escuta o que a gente fala, não dá pra jogar com ele assim, não. Sendo, gente, o que aconteceu? Algumas vezes a Sheila falando e o pessoal tentando conversar com ela e ela não deixa. Então a gente tem que pontuar isso também, que é um grande defeito da Sheila. Tanto que a Marina falou, pô, cara, calma, deixa a gente falar, deixa a gente falar. Aí a Sheila levanta a voz e fala: calma aí, gente, acorda, o jogo de vocês, acorda, vocês têm que acordar, eu vou falar de novo. E aí ela pega, repete tudo que o pessoal estava já ouvindo ela falar, como se eles não tivessem entendido, né? Aí tanto que a Marina até falou: não, Sheila, eu entendi o que você falou, só que eu quero falar também. E você não está querendo ouvir. Aí, nisso, a Sheila passou toda ali a estratégia que ela tinha pensado e tal, e pegou, e aí a menina, a, a Bianca, acho que foi a Bianca, perguntou para a Luísa qual estratégia que a Luísa preferia, porque a Luísa e a Sheila é que vão fazer a prova do patrão hoje, tá? E só quem tá no trampo ali é que faz a prova do patrão. É só a Sheila e a Luísa, não, o Matheus também. O Matheus também tá lá no trampo, então ele também faz a prova do patrão, né? Gente, é muita regra nova, tá? Então vocês vão estar me desculpando que eu já não tô louca da minha cabeça. Pouco, tô muito já, entendeu? Aí nessa conversa tava o Jackson, a Marina e a outra Marina falando justamente sobre a Sheila. E o Jackson falou que está muito incomodado com a Sheila, que o jeito dela está incomodando ele demais e que ele não está confortável mais com ela no grupo. Então, né, vamos querer dizer que o Jackson está querendo enxotar a Sheila, sendo que se a Sheila ganhar a prova do patrão, ele tá lascado, porque eu acho que ela não vai colocar, não vai querer mais contar as coisas para ele. Como ela também já percebeu que ele está desconfortável, ela também está querendo meio que se livrar dele, tanto que ela já falou
na conversa lá que eles tiveram na reunião sobre isso, que não dá para conversar com o Jackson, não dá para contar com o Jackson, não. A Bianca estava junto na hora, que isso aí foi antes da Sheila chegar. Foi quase, como se fala, um protesto, né? Foi quase uma revolta dos trampistas. Ô Brasil, olha eu falando besteira. A revolta dos que estavam na casa do trampo. Porque a Sheila, gente, desde ontem, ela não tinha ainda conversado com o pessoal. Essa conversa que ela teve agorinha, que eu mostrei pra vocês ali, foi agora, sendo que ontem, por exemplo, teve uma confusão da janta, que ela não quis servir, sendo que ela já tinha avisado que só ia fazer a janta, só ia servir depois do programa, até porque ela explicou isso pro pessoal, gente, eles estão jogando com vocês. Sempre a janta fica pronta depois do programa, então não é porque eu não quero servir. Ela falou: eu tenho 51 anos, e vocês acham que isso aqui é fácil pra mim? Tô com meus braços doendo. Aí ela fazia assim, ó, meus braços doendo de tanto que eu tô servindo pra lá e pra cá, carregando coisa pra lá e pra cá. Eu estava muito cansada. E o pessoal lá, a Morena e a Nikita estão fazendo de propósito para me cansar. Porque elas sabiam que eu ia dormir, porque eu avisei que eu ia dormir, até porque a comida só fica pronta depois do programa. Então eu ia descansar até o programa, aí ia ter o ao vivo e depois a comida ia estar pronta, eu ia lá e ia servir. Só que o que que elas fizeram? Adiantaram, começaram a fazer lá tudo rápido para ficar pronto antes, para poder ter que me acordar para vir servir. Só que aí eu também não quis vir e me recusei a servir. Que foi o que aconteceu. Só que isso gerou ali um conflito no grupo da Sheila muito grande, porque eles começaram a querer ir contra ela e falar muito mal dela ali juntos, né? Inclusive a própria Luísa chegou a falar que ia esperar acontecer a prova de noite, que hoje vai ter a prova do patrão, depois que tivesse o resultado da prova, que ela iria parar com a Sheila para conversar, que não queria saber de conversar com a Sheila por agora não. Mas eu te falo que essa Luísa era para ter saído, porque como que vai conversar com o teu aliado depois da prova, sendo que ali, quando acontece a prova, o patrão já é na hora ali, já é colocado como patrão, já tem que distribuir os cargos, então precisa montar estratégia antes, porque quem vai para o trampo, quem não vai, define muito depois o rumo do jogo, né? Que o pessoal do trampo, depois fazendo várias provas, fazendo ali, tendo poder na mão de várias situações, e aí você vai esperar para depois do resultado da prova. Isso daí não é Big Brother, né? Isso daí você define antes, pelo menos nesse jogo da casa do patrão tem que ser definido antes. Mas aí, por sorte que a Sheila chegou, começou a conversar com eles ali e colocou todos os pontos ali que ela precisava explicar, sem deixar muitos outros falarem. O Jackson saiu, levantou, foi embora, não quis ouvir. Eu acho que também um pouco por isso, porque a Sheila fica muito incisiva falando, quando a pessoa tenta intervir, ela já não gosta, não deixa muito a pessoa falar. A Marina, ela deixou bem claro para a Sheila que precisa que ela seja, as duas Marinas, né? Que precisa que ela tenha mais comunicação. O JP também falou que foi só apenas uma falha de comunicação que aconteceu ali entre eles, para a Sheila não fazer mais isso. Aí ela fica dando a desculpa, mas eu estava cansada, eu precisava dormir, eu não sei o que e tal. E eu entendo que é para meio que fugir um pouco ali de colocar a culpa nela, mas ela teve um pouco de culpa assim de não conversar. E quase que ela sofreu um motim de dentro do próprio grupo, que não gostaram nem um pouco das atitudes, né? O grupo dela também, vou te falar, é um pouco assim, meio cego com a situação, porque não perceberam que as meninas lá estavam fazendo tudo ao contrário, adiantando a comida para poder ter que acordar e ela se cansar, porque ela vai fazer a prova do patrão, né? Ela, Luísa e tal. Então, por conta disso, queriam que ela ficasse mais cansada para ser prejudicial para ela no momento da prova, que ela já iria para a prova cansada. Tanto que aí no decorrer da conversa, até o próprio JP falou: é, realmente, teve uma hora que eu vi elas rindo lá. Aí a Marina falou também: não, elas estavam uma hora rindo, debochando, numa hora que eu passei, porque tiveram que ir lá e te acordar, então foi de propósito mesmo e tal. E até então elas não tinham entendido. E a Sheila falou que ontem também não tinha entendido que era de propósito, que elas estavam fazendo isso para prejudicar a Sheila e colocar um contra o outro, justamente na semana ali, no momento anterior à prova, para desgastar, para deixar todo mundo com os ânimos à flor da pele e para tentar, de alguma forma, prejudicar ali a Sheila. Foi o que eu falei. Eu tinha já reparado isso, eu falei até no outro vídeo mais cedo, que a Morena, ela come pouco, ela se alimenta pouco e fica satisfeita. E aí ela não deixa o pessoal servir mais nada. Que a Sheila falou que toda hora ela entra lá e fala: leva fruta, leva alguma coisa pro povo degustar, para não ter que ficar esperando até tarde. O almoço já sai 4, 5 horas, e a janta só sai meia-noite, é muito tempo, e eles só tomam café da manhã e depois não comem mais nada. Então, que as meninas não serviram fruta nem nada para deixar todo mundo com fome, para quando ela fosse dormir ficarem indo lá incomodar ela, né?
Então isso daí foi muito bem arquitetado já e a Sheila tá com uma leitura boa do jogo. Só falta ela esperar um pouquinho os outros falarem também no decorrer da conversa e deixar as pessoas exporem suas opiniões, que eu acho que isso aí é um problema que falta um pouquinho na Sheila, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo no comentário o que é que você achou dessa conversa aí deles. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.